A Heloísa, ela tá pedindo para você contar qual que é a sua relação hoje com a Glória Pérez, a mãe da Daniela. Olha, Heloísa, a Glória é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, porque na lei natural do universo... Não existe a possibilidade de você perder um filho. O filho ir antes do que o pai. Não né? existe essa possibilidade. Eu não consigo imaginar. Ninguém consegue. Não dá. O meu sofrimento foi muito grande, mas o da Glória é imensurável. E nós ficamos muito amigos. Nós tínhamos uma relação bem bacana antes da Dani ser assassinada. Mas depois a gente teve uma relação... Criou um vínculo absurdo. Maior do que apenas uma amizade. Porque a mãe da Glória, que também já partiu, ela não podia me ver. Por quê? Porque ela lembrava da Dani. Então ela me via, ela me abraçava, ela chorava. Ela tinha assim uma... E eu vou lá uma média de 2, 3 vezes por ano, né? Assim, no aniversário da Dani, na data de falecimento dela, né? E no final do ano também. Assim, mas a gente tem uma relação muito sadia, muito bacana, muito gostosa. Eu tenho um carinho e uma admiração pela Glória, assim... Além do talento que ela é. Não, né? o talento é indiscutível. Você sabe que, por contrato, nenhum autor pode gravar uma novela sem um assistente. Como assim? Tem alguém para ajudar a escrever. A Glória não tem ninguém. Então, a Ana Beatriz, que é muito amiga da Glória, que veio anteontem, falou a mesma coisa. Que ela falou, não, porque a gente tá fazendo a ponte pra ela vir aqui. Cara, é complicado porque ela vai escrever uma novela agora e ela não tem assistente. Eu falei, o que eu sei é que todo autor de novela tem pelo menos uns 4 a 10 pessoas, porque não dá conta, é o volume de trabalho. E ela escreve em pé, ela falou. É verdade isso? Não, isso eu já não sei. Então, a Ana Beatriz falou que ela escreve em pé, que ela vai levando o negócio, tem vários lugares na casa, ela escreve em pé. Ela não tem assistente? Não, ela não tem assistente para escrever. E ela escreve todos os personagens de todos os núcleos de classes sociais diferentes, os textos, tudo. Pra ter uma ideia, o capítulo tem quantos minutos? Vai, o capítulo tem quantos minutos? 45. 45 minutos? Então, vamos falar que no mínimo 45 páginas ela escreve. Sim. Porque tem aquele negócio de 1 minuto de roteiro, 1 minuto... Sim. Cara, 45 por dia. Por dia. Só o Brasil tem novela. Todos os outros países têm minisséries. Tem séries. Novela. Novela, acho que só alguns países latinos. O México, talvez. Mas não com essa qualidade que se faz aqui. Não. Nem com qualidade de imagem, nem com qualidade de texto. O Brasil é um dos maiores e melhores países para se fazer novela com qualidade de imagem e qualidade de texto. Aqui sempre se fez. Isso foi, inclusive, uma invenção do Boni. Foi ele que criou o hábito do brasileiro ver a novela das 6, das 7 e das 9. Como que era antes? Antes era enlatado americano. Era de Neon Gênio. Eu lembro. E aí começou colocando, o pessoal se acostumando. E o Boni, quando a Globo foi fundada, ele que trouxe essa mentalidade de criar o hábito. Criar o hábito de consumir o produto nacional. Não é incrível isso? Incrível a Janete Claire, que foi uma das mentoras da Glória. A Glória... E você trabalha, antes da Daniela, você chegou a trabalhar com a Glória? Antes da Daniela, eu só vinha trabalhar com a Glória 10 anos depois do assassinato da Dani. Todo mundo fala assim, você só fez as novelas da Glória. Eu falei, não, filho. Eu tenho 43 anos de profissão e eu trabalho com a Glória há 23 anos. Dos outros primeiros 20, eu nunca tinha feito nenhum trabalho Então você conheceu ela por causa da Dani, então? Eu conheci a Glória por causa da Dani. Sim, eu conheci ela. E você conheceu a Dani como? Essa história foi na Cananga do Japão. Em que ano, então? Cananga... Você chegou a ver pra gente que ano que era? A Cananga do Japão foi em 89. 89? 89. Então eu conheci a Dani, 89, 90. O que ela fazia? Ela era bailarina. A Dani era bailarina, né? Não era atriz ainda. O que aconteceu? A Cristiane Torlone teve um momento na novela que ela tinha que dançar e que não era com o meu personagem. O nosso personagem, apesar da gente se amar na novela, a gente tinha um conflito de classe social. Ela era uma moça de uma classe social mais abastada e eu era do mato. Plebeu, né? Eu era
Do povo. Da galera. Da galera, Era da pá virada. E aí o personagem dela, eu acho que pelo Wilson Aguiar, que era o autor da novela, que era primo da Glória, ele escreveu para ela dançar com o Carlinho de Jesus. Escreveu para ela dançar com alguém, né, um número, e esse alguém foi o Carlinho de Jesus. Tá. E para o meu personagem não ficar para trás, ele escreveu para eu dançar com alguma bailarina também, que a escolhida foi a Daniela, né? Só que essa história é muito curiosa. Eu acho que eu contei essa história em algum lugar, mas eu vou contar aqui que eu acho muito bacana. Quando eu vi a Dani pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu já sonhava com a Dani desde a adolescência. Como assim? Eu sonhava com aquela figura física, com aquela figura física desde a adolescência. Então, na hora que eu olhei a Dani, eu já me encantei. Eu não me apaixonei, mas eu me encantei. Mas você lembrou dos sonhos ou depois só? Não, lembrei na hora, velho. Nossa. Eu falei, porra, eu conheço essa menina. E aí eu fui buscando, e eu busquei que era dos meus sonhos. E a gente ensaiava na Casa da Glória. Tá. Com a Sandra Regina, que era a nossa coreógrafa. Por sinal, muito boa coreógrafa, porque ela entendia que eu não era um bailarino, um dançarino, mas ela nós fizemos 3, 4 meses de aula antes de começar a gravar a novela, de dança de salão, para eu entender como é que funcionava. Né? E aí foi muito legal. E aí eu fui ensaiar na Casa da Glória com a Dani. Aí eu conheci a Dani, eu falei assim, bom, fiquei logo encantado. E ela dançava muito. A Dani era uma bailarina da Carlota Portela. Era uma grande bailarina, muito bonita, tinha todos os movimentos perfeitos. Ia dançar com esse prego aqui, ó. Mas eu disfarçava bem. Eu disfarçava bem. Para dança de salão, eu disfarçava bem. E a gente ensaiava, estávamos ensaiando bastante, que a gente estava ensaiando um tango. E um dia eu cheguei lá e eu trabalhava muito, eu gravava muito a novela. Eu gravava de segunda a sábado de noite. Então eu tinha domingo para descansar, mas eu não descansava porque eu tinha muito texto. Então foi ali que eu aprendi a fazer novela, porque eu ensaiava demais. Era um trabalho muito exaustivo. Muito exaustivo, muito puxado. Por isso que o protagonista de uma novela e personagens que têm bastante entradas no capítulo, ele não pode ficar doente, cara. Não pode ter dor de dente, cara. Não tem tempo de ir ao dentista. O cara não pode faltar, velho. O cara não pode faltar, entendeu? Então, eu fui ali eu estava ensaiando com ela, a gente estava ensaiando bastante. E um dia, ela começou a dizer, porque ontem eu saí, porque eu fiz isso. Na verdade, ela estava tirando uma onda com a minha cara. Por quê? Porque a gente já tinha trocado uns olhares, mas Ela jogou para ver mas eu não saía, né? Porque eu era muito... Eu não tinha tempo de sair. Tá. Né? Eu tinha que... E ela começou a tirar essa onda, porque eu fiz isso ontem à noite, que eu fiz aquilo. Eu falei assim, pô, essa menina tá tirando onda com a minha cara, bicho. Mas, porra, tudo bem. Deixa pra lá, não sei o que eu vou fazer, porque eu não sou tão esperto assim, mas vamos ver. Esperto é o personagem, né? Eu não era. E aí, tudo bem. E aí, a gente, em determinado momento, parou. Ela falou assim, vou tomar água. Ela foi na cozinha tomar água. Aí eu fiquei conversando com a Glória ali, com a Sandra. Eu falei, dá licença, vou tomar uma água também. Eu falei, o que um copinho d'água? Ela pegou, pôs um copo d'água pra mim. Eu segurei o copo, peguei, dei um puta beijo nela, mas aquele beijo de cinema, cinematográfico. Parei, tomei a água, dei outro beijo cinematográfico e saí e voltei. Sem falar nada? Sem falar nada. Sem falar absolutamente nada. E aí ela volta para ensaiar e ela não acerta mais nenhum passo. A Glória fica bem aborrecida com ela, porque achou que ela tinha fumado um bagulho, sei lá. Eu falo, que absurdo, você aqui no ensaio. Pô, as pessoas vindo aqui, você... E ela não sabia o que falar. E daí pra frente a gente começou a namorar. Começou a tomar mais água. Começamos a namorar. Eu fiquei completamente apaixonado, completamente encantado. Pô, foi amor à primeira vista, então. Bateu uma coisa lá do passado. Foi. E aí ela frequentava muito, eu morava no Barra Leme, ali na Barra da Tijuca, que é perto da Olegário Maciel, que tinha vários barzinhos. Até hoje tem vários barzinhos, eles vão só reciclando o nome. Vai mudando de nome. Vai de dono e de nome. Né? Ou é pizzaria, ou é hamburgueria, ou é não sei o quê, ou é açaí, enfim. E ela estava sempre ali com os amigos, eu sabia. Aí eu passava lá, ela estava ali, eu falava, vamos. Ela vinha, montava na moto, a gente ia para casa.
namorava, ficava assistindo televisão. Aí tivemos uma vida assim, muito, muito intensa, muito boa. Né? E a gente tinha um plano muito legal, que era assim, a gente ia fazer um ano, a gente ia fazer uma peça chamada... Mas ela já tinha plano de virar atriz ou não? Era só... Não, ela já estava fazendo até... aula? Já estava fazendo uma novela da Glória, velho. Ah, já estava fazendo? Já tinha feito 2 novelas da Glória. A segunda foi aquela que foi assassinada. Entendi. Foi o Corpo e Alma, foi que ela foi assassinada. Tá. E ela tinha feito uma outra antes, que era um personagem menor, mas e que na Cananga era só uma participação? Só a dança. Ah, tá. Só foi a dança. Na Cananga foi só a dança. E aí a gente casou. Depois de quanto tempo você conheceu? A gente casou, eu chamei ela pra morar comigo. Eu chamei, porra, Dani... Em meses? Meses. Eu falei, ó, vamos parar com isso. Quem a gente tá enganando? Tu é a mulher da minha vida. Vem morar comigo. Ela falou, não posso. De jeito nenhum. Eu falei, por quê? Porque meu avô morre de tristeza. Meu avô é muito tradicional, é muito clássico. Ah, sem casar. Sem casar, não sei o que. Eu falei, pô, não seja por isso. Vamos casar. É o problema? Vamos casar. Eu não tenho problema com isso. E aí eu marquei o cartório, só que eu não falei nada para ela. Nossa. Eu marquei o cartório, marquei com as testemunhas. E leva um mês, né, para você. Aí no dia do casamento, eu falei assim, acordei ela e falei assim, ó, põe aquele vestido que a gente tinha ido para Los Angeles junto. E eu falei, põe aquele vestido lindo que você comprou em Los Angeles. Por quê? Eu falei assim, porque nós vamos casar hoje. Ela falou, que isso? Eu falei, não, vamos casar. Mas como assim? Eu falei, a gente vai casar no civil e depois a gente faz a festa. Se quiser faz o religioso, não tem problema nenhum. Mas o civil, porque eu quero que você venha morar comigo, eu não quero que seu avô fique magoado. Ela falou, tá bom. Aí pegou, pôs o vestido, a gente foi pro cartório. Que doideira! Chamei 2 amigos, testemunha, casamos. Aí eu peguei a certidão de casamento, registrei na hora, ali no cartório mesmo. Porque se você não registra, depois de 3 meses, o casamento não é válido. Ah, é? A primeira vez fez isso. Você não sabia? E aí tá tudo certo. Aí casei, fiz umas cópias, fui pra Glória, né? E falei, olha, eu casei com a Dani, então, se você não se importar, ela queria que ela morasse comigo. Ela ficou chateada, mas entendeu. E depois eu entendi perfeitamente ela ter ficado chateada, porque eu também ficaria. Se o cara vem em casa com a minha filha e fala assim, eu quero que ela vá morar comigo, eu falei, não precisava nem casar para isso, porra. Ela mora com você se ela quiser. Entendeu? Mas eu entendi perfeitamente, já superamos isso muitos anos atrás, porque o que a gente tem hoje é muito maior e muito mais forte do que isso. Mas foi uma coisa impulsiva, né? Dos dois e tal. Foi uma coisa da minha juventude, da minha imaturidade, da dela também. Mas e a gente tinha bolado para fazer uma tremenda de uma festa com a igreja, depois uma festa, mas não deu tempo da gente realizar. Porque foi nesse meio tempo, então? Foi. Porque ela já estava, então, quando vocês casaram, já estava na novela Já, a gente casou antes da novela. A gente casou, acho que antes da novela. E vocês iam programar tipo uns meses depois? Não, a gente estava ensaiando uma peça enquanto ela estava fazendo a novela, chamada Vem Dançar Comigo, que era o Duda Ribeiro que estava dirigindo, com o João Brandão, que fazia um contraponto, que era o autor e fazia um contraponto. Não, o Duda fazia um contraponto e o João Brandão estava dirigindo. E depois dessa temporada a gente ia ficar 1 ano viajando pelo Brasil, porque ia terminar a novela dela. A minha também, eu estava fazendo Deus Nos Acuda. Ia dar certo, viajar junto. Já viajar junto. E depois de 1 ano a gente... Ia casar, entendi. Ia ter filho. Ia fazer a festa, mas aí tínhamos programado um filho. Mas não deu tempo e o destino quis... O destino não, mas os assassinos quiseram dessa forma, mas é isso. Caramba. E como que foi isso? Eu sei que é difícil para você estar fazendo 30 anos e deve doer tanto quanto... Olha, Vilela, eu vou te dizer, foi o momento mais difícil da minha vida. De uma forma sem comparação, né? Sem comparação com absolutamente nada. Se eu começar a falar aqui e me aprofundar, a emoção vem e eu prefiro não me aprofundar aqui, até porque a HBO vai lançar isso, que vai falar com muito mais clareza. Vai ser bem profundo. Eles foram bem fundo. É mesmo?
não pouparam absolutamente nada nem ninguém e trouxeram a verdade absoluta sobre fatos que as pessoas não têm ideia. Porque foi falado muita coisa na época, foi ventilado muita coisa. Foi né? ventilado que eles tinham um caso, coisa e tal, e pô, a gente provou por A mais B que eles nunca tiveram um caso. Né? Isso nunca me passou pela cabeça. Porque isso, me corrija se eu estou errado, isso era para diminuir a pena, porque se fosse passional, não tem a ver com isso? Ou não só a pena, claro que tem a ver com isso, mas abranda a gravidade do fato na cabeça das pessoas. Não, então... Como se pudesse ser menos pior. Mas exatamente. Por exemplo, como foi o caso de uns jovens que puseram fogo numa doméstica lá no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, e a desculpa que eles deram foi assim, eu pensei que ela fosse uma prostituta. Ou seja, então podemos pôr fogo em prostitutas. Cara, que justificativa absurda. Não tem nada mais absurdo. Então, se ele... então teve isso também de abrandar a opinião pública. Abrandar a opinião pública e abrandar a pena também. E eu me lembro até hoje, isso não me sai da cabeça, quando a Glória chegou para mim e falou assim, depois que a gente já sabia tudo que estava acontecendo, tinha acontecido, ela falou assim, nós temos que arranjar um advogado. Eu falei, como assim, Glória? Tem que arranjar um advogado para quê? Porque eu tentar relembrar a linha do tempo. Porque no começo, vocês nem desconfiavam dele também, né? Não, mas a gente soube dele muito rápido. Muito rápido. Qual foi? A notícia chegou para você como? A notícia chegou para mim que eu fui ensaiar e ela não apareceu no ensaio. Era o que? À noite? De dia? Era de noite, 8 horas da noite. Tá. E eu saí da minha gravação, passei na Taikon, que era onde ela gravava, já não tinham mais os carros. Eu fui embora para casa, chegou em casa, ela não estava lá, eu falei, foi estranho. Aí, falei, eu acho que foi o pneu. Eu voltei para o caminho, 2 caminhos, já não estava lá, voltei para casa, liguei para a Glória, liguei para as pessoas amigas, falei, não sei da Dani, não sei da Dani. Aí eu fui para o ensaio, ela não está aqui, não está no ensaio, não está no ensaio. Então vou voltar para casa. Quando eu cheguei em casa... Tinha celular na época? Era 1992. Só a Glória tinha celular. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas tinham celular. E aí eu passei na casa da Glória, a Glória falou, não estava aqui, não está aqui, não está aqui. E aí todo mundo começou a ficar preocupado. Eu sempre tive moto, eu comecei a nem conseguia mais andar na moto, porque eu estava muito nervoso, porque... Não era comum atrasar ou não dar notícia. Desapareceu por 2 horas, 3, foi uma coisa de louco. E aí a Glória me prestou o telefone dela, e aí fui eu, o Duda e vou lembrar, enfim, fomos lá para minha casa, aí quando chegamos em casa, a atriz estava fazendo a mãe dela. Aí quando chegamos em casa, o porteiro do prédio, eu morava no apartamento, falou assim, olha, o policial da 16ª teve aqui, pediu para você dar um pulinho lá. Eu falei, graças a Deus. Para você foi um alívio? Foi, porque eu falei assim, ela está detida. Nunca... Entendi. Não podia passar na minha cabeça que a minha mulher tinha sido... roubada. Roubado, assassinada, nada. Aí quando eu cheguei na delegacia... Eu falei assim, olha, eu já muito nervoso, né? O delegado ali em pé, um delegado jovem, falou assim, eu tô aqui porque passaram na minha casa e disseram para eu vir para cá. Eu sou marido da Daniela Pérez, aqui o senhor é marido. Assim. E a senhora quem? Ela falou, a senhora é a mãe? Ela falou assim, a atriz. Como é o nome da atriz? O Lene pode procurar quem fazia a mãe da Daniela na novela. Não, é grande amiga minha, mas eu tô com um branco aqui, incrível. Não, tudo bem. Ela falou assim, não, eu sou mãe na novela, então eu queria falar com a senhora. Eu falei, o que o senhor pode falar para uma amiga que não pode falar para o marido? Aí ele falou assim, o senhor mantenha calma, por favor. Aí eu fiquei, ali, igual um doido. E aí tinha um policial ali, ele falou, fui eu que fui na sua casa. Você foi na minha casa? Porque eu encontrei o seu carro. Você encontrou meu carro aonde? Encontrei o seu carro lá em direção ao Recreio, que era um lugar totalmente diferente. Longe. Você encontrou o carro lá assim, e minha mulher? Ele falou, não sei. Aí eu peguei, a Glória tinha me emprestado o telefone. Mas você sentiu nele que ele sabia ou não? Não. Tá. Aí eu liguei pra Glória e falei assim, Glória, a Dani foi sequestrada. Putz. Que encontraram o carro dela. Ela não tá lá. Não tá lá, foi sequestrada. Volta Marilu Bueno. Marilu Bueno fazia a banha. Marilu volta e falou assim, Raul, você tem que ser muito forte, mas a Dani não tá mais entre a gente. Aí, claro, eu me desesperei. Foi de sequestrada para
pra morte. Tá morta. E aí o que eu fiz? Imediatamente eu fui no cara, no policial. Tá. Aí falei assim pra ele: o carro tá muito amassado? Ele falou assim: amassado? É. O teto amassado, as laterais amassadas? Falou: não. Ah, você achou que podia ter sido acidente de carro? Claro, eu falei: pô, capotou. Eu falei: o carro não tá amassado? Não, não tá amassado. Não houve nada com o carro? Ele falou: não. Eu falei: minha mulher foi assassinada? Ela falou assim: não sei. Aí eu falei: eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. O cara falou assim: não, você não vai, você não vai, você não vai, eu vou, eu quero ir saber onde é que é. O cara falou: você vai, mas você não pode pôr a mão no corpo dela. Putz. E eu falei: não tem problema, eu não ponho a mão no corpo dela. E tava eu, o irmão dela, que hoje é advogado, o Rodrigo, a Marilu e o Duda, mas acho que o Duda nem foi, porque ele não teve condições. E a Glória até então estava na casa dela. Estava na casa dela, quando eu falei que a Dani tinha sido sequestrada, ela estava indo para a delegacia. Tá. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a Dani. Aí eu estava chorando muito, né? Aí eu parei de chorar. Eu parei, fui ali, olhei. O irmão dela não quis ir ver. Aí eu fiquei olhando assim. Achei aquilo tão estranho, Vilela, tão tridimensional, tão outra dimensão, sabe? Aí eu saí dali, cheguei pro Rodrigo, irmão dela. A situação toda. Ah, tá. O corpo, o que eu estava sentindo, a energia que estava rolando ali. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Rodrigo, não é a Dani. Ele falou assim: não, desculpa, deixa eu te explicar melhor. É o corpo da Dani que está ali, mas ela não está mais ali. Eu tive uma nítida sensação. Eu sou espírita, espiritualista, não sou praticante, mas eu falei assim, mas eu tive certeza de que a alma dela estava sofrendo ali. Porque você não é tirado do seu corpo com 22 anos, velho, com a violência de 3 facadas no pescoço e 18 no coração, e você parte normal. Ninguém precisa me explicar isso. Eu não preciso ir a nenhum centro, nenhum... É uma coisa que... É uma coisa que eu aprendi na hora. Eu li e falei: só olhando. Fudeu. Muito. E claro, você depois... não tinha nenhuma informação ainda de como tinha acontecido. Você já sentiu? Não tinha nenhuma informação. E o que me deixou com muita... Mas como que tava o rosto? Não, estava normal. Normal, tá. Estava normal. Tinha uns furos aqui, mas eu não sabia o que era. Tá. Eu achei que ela tinha tomado uns tiros, né? E depois um fotógrafo, ou seja, a polícia diz para eu não pôr a mão. E aí vem um repórter, fotógrafo, e abre a camisa dela para fazer uma foto. Porra, ou seja, é um nível de incoerência, sabe, de outro planeta. Que absurdo. Tanto que o Vitor Fasano quebrou a máquina do cara, ainda foi processado e teve que pagar a máquina do rapaz. Mas, pô, eu só soube disso meses depois, né? Mas é um nível de... quando eu vi aquelas fotos, eu falei: mas ela não estava assim, com o peito de fora. Entendeu? Cara, os caras Essa é uma sensação, abutre, nível, né? abutre, um nível de sensacionalismo, assim, do outro, falta de sentimento, falta de tudo, falta de respeito com a família, falta de respeito com a pessoa, falta de respeito com tudo. Mas ela estava machucada, assim, de hematoma, essas coisas? Não, ela tinha o maxilar fora do lugar. Dá pra ver quando tá fora do lugar? Fica torto? Dá mesmo, porque o cara tinha dado um soco nela no posto, velho. Né? Mas isso tudo você vai ver lá no documentário. Tá. E aí foi muito difícil, eu estava muito fraco pelo mistério. Situação, quem é que pode matar quem matou a minha mulher? Tentaram assaltar ela. Porque a informação que você tinha é que ela estava morta e o carro estava longe do corpo? Não, estava perto. Estava perto. Ninguém sabia quem foi, como foi, quantas pessoas, não tinha informação nenhuma. Mas aí no velório lá eu muito fraco. Porque a não informação te deixa muito fraco. Muito, muito frágil. Mas tinha já informação assim, que hora que ela saiu da Globo, tinha câmera? Tinha tudo, tinha tudo. E aí vem a minha mãe, muito sábia, falou: meu filho, senta aqui, eu lá no velório. Você tem que ser muito forte, Deus está
a Daniela está com Deus, está do lado de Deus. Mas quem matou ela foi o Guilherme de Pádua. Irmão. O quê? Irmão. Mas não tinha nenhuma suspeita ainda no ar, nada. Não, eu não tinha suspeita nenhuma. Não, ela tirou isso, ela sentiu isso? Não. Já estava preso. Ah, já? Já estava preso. No velório ele estava preso. Cara, ela te deu a notícia, e aí? E aí eu virei um monstro, velho. Eu imagino. Aí eu virei um monstro. Eu tinha 7 pessoas do meu lado, não tinha nenhuma pequena e ninguém me segurava. Eu andava com os 7, velho. Arrastava os 7. As pessoas diziam assim, o Gasol tentou pular do segundo andar Não, é que eu subi no banco, na janela, e os 7 vieram assim, pô, a gente vai cair os 7 lá embaixo, tira esse cara daí da janela. Você desliga, né? Você tem um foco, Irmão, eu tenho que ir atrás desse cara. Eu me transformei ali. Ali eu me lembro dessa sensação bem ruim. Foi... E aí hoje eu rezo a Deus para que a gente tenha saúde, que minhas filhas vivam uma vida boa e que a vida continue. Mas, porra, cara, que... Foda. Nossa, cara. Foda ao quadrado. É isso. O velório... Mas o que? Ele se entregou? Eu não lembro. Como que ele não se entregou. Ele não se entregou nada nenhum. Em nenhum momento. O delegado, quando foi fazer... O policial brasileiro, velho, ele é muito safo. É? Muito. O que a Scotland Yard leva meses pra o cara descobrir? sabe em horas. O cara entrou na Taikon e falou assim, qual é o sistema aqui de... Taikon, o que é? Taikon é um estúdio que a Globo alugava. Ah, tá. Que quando a cidade cenográfica lá, o Projac não estava pronto 100%. Entendi. Então se gravava muito no Taikon, montava as cenografias lá e era tudo interno, não era nada externo. Qual é o sistema das pessoas que entram aqui? Não, a gente anota a placa quando entra e quando sai. Deixa eu ver a lista de placas. Aí o cara viu, e viu uma placa semelhante a essa placa aqui, no mesmo carro. Mesma cor, mesmo carro, placa semelhante. Tipo um número diferente. Assim. Exatamente. Número diferente, mas o mesmo carro. Falei, quem é esse carro? Esse é do fulano de tal. Foi ele que matou. Que era do Guilherme. Na hora. Ele colocou fita isolante? Fita isolante. Aí eles chamaram ele na delegacia. Quando ele chegou na delegacia, que ele entrou, os caras foram no carro. Tava a marca da fita isolante. Putz. Os caras, pode prender que é ele. E aí? Interrogatório. A gente sabe que é você. E ele, não. Aí deu a história. Aí tem uma hora que ele falou assim, então tá, eu vou dizer que fui eu. Mas eu deixei ela lá sozinha, eu fui embora e eu não sei o que aconteceu. Os caras falam assim, não cola. Não fecha a história. Não fecha a história. Então, continua. Os detalhes você vai saber na minissérie, porque eu não sei todos os detalhes. Tá. Mas ele estava tentando na cabeça dele deixar o mais... Deixar que ele não fosse o suspeito de assassinato. Até que ele disse. Não, ele confessou, mas falou que... Até que ele confessou. Tá. Teve uma hora que ele confessou, que falou assim, fui eu, mas eu estava sozinho. Por que você vai dizer que está sozinho? Ninguém te perguntou se você está sozinho. Nossa, o cara se entregou. Não, o cara entregou de propósito. Ah, você acha que foi de propósito? Claro. Eu achei que ele foi burro e se... Pode ser. Pode ser também. Pode ser. Mas o cara falou, eu não te perguntei que não, o cara não falou nada. Cara, por que o cara falou? Não, eu tava sozinho. O cara falou, tá. O cara saiu e falou assim, ele não estava sozinho, a mulher estava com ele. Na câmera da saída mostrava só ele e a Daniela, não mostrava a terceira pessoa. Não tinha câmera. Ah, não tinha câmera? Não. Tinha o depoimento do advogado Hugo da Silveira que passou e viu 2 pessoas. Mas você vai saber isso tudo lá. Bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele confessou que tinha sido ele falou, mas eu estava sozinho. Aí os caras falaram assim, ok. Aí saíram e falaram assim, a gente não perguntou se ele estava sozinho, ele disse que estava sozinho, ou ele foi burro, ou ele quer entregar alguém. E ele só quer entregar esse alguém e a mulher dele. Aí os caras foram a Copacabana, pegaram a mulher dele, estava com 8 meses de gravidez. Putz. Ela matou a Dani com 8 meses de gravidez. Cara, isso é... Pegaram ela e falaram assim, olha, pode falar tudo que seu marido já falou tudo. Pode ir falando. Aí ela contou todos os passos que eles deram. Todos os detalhes que eles deram. Todos. Sem tirar nem porra. Você vai ver, vocês vão ver isso tudo lá no documento.
Todos. Isso foi filmado ou é depoimento É escrito? depoimento das todas as pessoas que participaram, os caras que lavaram o carro. Tá. Isso é incrível. O que acontece? O Arthur Lavigne, que era o nosso advogado, ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Você não consegue provar uma mentira. Você consegue provar uma verdade. Mas aí é o seguinte... Provar uma mentira? Você não prova uma mentira. Você não prova que você esteve num lugar que você não esteve. Ah, tá. Você consegue... Você consegue provar uma verdade, mesmo que você não tenha... A comprovação. Você sabe que isso aconteceu. Então você busca a prova. Ah, tá. E essa prova vai aparecer de alguma aparecer. forma, rebater. Entendi. Agora, se você disser que você foi a algum lugar que você não foi, você não consegue provar isso. Agora, se você disser se eu sei que você foi naquele lugar e depois naquele, eu procuro a prova. Eu vou nesse lugar e falo assim, tô com essa foto, ele teve aqui, alguém vai ter te visto. Alguém vai ter te visto, alguém vai ter feito, você vai ter feito alguma coisa que chamou a atenção de alguém. As peças, e aí vai faltando aquilo lá. Então ele deve ter passado por aqui, vamos ver se alguém viu. Entendi. Então, quando ela contou toda essa história... Montou o quebra-cabeça. Ela chegou na delegacia, percebeu que ela não tinha falado, fingiu que estava passando mal. Aí fica mais fácil de você montar o quebra-cabeça, porque você já sabe o que aconteceu. Aí vai lá o lance do posto, que falou que foi onde ele bateu e tal, e aí vai montando tudo. Vai montando tudo. Caramba, cara. E a tua fé? Você tinha fé até então? Não. Não? Eu tinha... Eu fiquei durante... Tua família era o quê? Você era de... Eu fui criado na religião católica, mas eu não sou católico. Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Sou espiritualista. Acho que a gente está aqui para viver essa vida da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém. E é isso, a vida que segue. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... tem uma coisa depois. Mas o que aconteceu depois foi o seguinte. Eu fiquei muito preocupado que caminho que eu ia seguir. O caminho que eu ia seguir. Você tinha uma bifurcação na sua vida, era muito claro. Ali ficou você vai muito viver claro. pela vingança e pelo ressentimento. Ou você é um monge. Não dava para ser um cara normal. Não, normal. Mas eu fiquei normal. Mas por que eu fiquei normal? Porque eu tive muito apoio da minha mãe e dos meus amigos. Eu acho que sem a tua família e sem os teus parceiros, sem os teus amigos, você vira um vingador. Você pode ver que todo filme de vingador ele é solitário. Solitário, claro. Porque ele não tem nada para perder. E eu também descobri que a minha vingança é deixar eles viverem aqui essa vida... Sabendo do que eles fizeram. Sabendo o que eles fizeram ele não pode mais atuar. Quer dizer, até pode, mas é melhor ele ser pastor na igreja que ele foi ser mesmo e ser aceito pelas pessoas daquela igreja. Ela trocou de nome, trocou a arcada dentária, trocou o nariz, trocou a cor do cabelo, casou novamente, teve uma filha. E é isso, tá achando que vai ser... Mas e outra, fez tudo isso, não apaga. Ela pode fazer o que ela quiser. Exatamente. Aquilo tá lá. Exatamente. E, cara, isso... Por isso que eu te perguntei de fé, isso deve ter um peso, mas um peso espiritual. Eu acho que... Tão pesado. Vilela... Eu não consigo entender essas coisas. Eu comecei a fazer terapia e fui em muitas pessoas, assim, espiritualmente mais evoluídas do que eu. E eu chegava com... eles falam? Eu chegava com uma única dúvida. Por que é que eu não posso matar? Eles tinham um texto para me dizer bom. Eu não me lembro qual é. Tá. Mas na época eu acreditava. Hoje, eu entendo. Você ia trazer uma coisa para você... Porque quando você tira a vida de uma pessoa, mesmo que essa pessoa mereça, você ultrapassa uma barreira energética invisível, mas que só você sabe que você ultrapassou e que não tem volta. Não tem, né? Não tem volta. Eu não tenho o menor interesse em matar esse cara. Eles dois, nenhum. Eu quero que eles vivam a vida deles da pior maneira possível. Mas se morrerem também, tudo bem, vou ficar feliz, mas não vou ficar triste. Também não vai ficar triste. Triste não vou ficar triste, entendeu? Mas não te importa mais o... Não, porque eu tenho 3 filhas, velho. Eu tenho tanta coisa para me preocupar, sabe? A saúde mental das minhas filhas, que graças a Deus são sensacionais. Tenho uma mulher espetacular. Eu tenho a Glória, que é uma pessoa que merece todo o meu carinho, o meu respeito, sabe? E ela nunca quis isso.
muito pelo contrário, ela sempre foi uma guerreira, lutou para provar de todas as maneiras possíveis e imaginárias o quão grave foi esse crime, um crime contra as mulheres, sabe? Que hoje está se falando muito, isso, né? muito sobre hoje isso. Hoje em dia, né? sim, naquela época... Naquela época não, então ela lutou desesperadamente para a gente mudar uma cláusula de uma lei para crimes hediondos e premeditados. Mudou? Que mudou, mas não é retroativo. Para crimes hediondos e premeditados, você não tem direito à primariedade. Ah, tá. Não. Você não cumpre 4, 6 anos. Você tem que cumprir... Claro, se você foi condenado a 29 anos, tem que ficar 29 anos. Pô, o crime é hediondo e é premeditado, porque os caras premeditaram e mataram da pior maneira possível. Pô, não dá para... Não dá para considerar uma coisa primária. Eles já pagaram pelo crime dele. Desculpa, eles nunca vão pagar pelo crime dele, nunca. Nem com dinheiro, nem com prisão. Não tem. Você não tira a vida de uma pessoa de 22 anos que não te fez absolutamente nada eu cumpri a minha sentença. Desculpa, irmão. Você nunca vai cumprir a sua sentença. Você nunca vai estar perdoado. Nem pelo homem, nem pelo universo. Desculpa. Você vai se arrepender. Eu me arrependi. Mentira, nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. Você acha que não? Não, não tenho certeza. Certeza? As entrevistas com o assassino dele nunca se arrependeu. Ele sempre levantou o nariz e falou assim: aconteceu o que tinha que acontecer. Que? E ela se diz vítima, se diz inocente. Foi levada. Não foi levada. Ela fala, nem nada disso aconteceu. Ela quer tapar o sol com a pena, meu irmão. Não uma gente que... Quando coloca a cabeça no travesseiro. Não sei. Você sabe que o psicopata, ele não tem sentimento, né? A diferença entre o psicopata e uma pessoa comum. E o esquizofrênico é justamente porque o psicopata, ele não tem a menor dor. Ele não tem freio, né? Não, ele não sente nada. Ele te mata, ele não tem, matei aquele. Não. Ele segue, vai aqui, toma um sorvete, vai ao cinema. Tranquilo, dorme tranquilo. Esse é o psicopata. Eles são psicopatas, os dois. Cara, só pode ser, não tem outra explicação. Os dois são. Entendeu? Ele é um psicopata perigoso. Ela é fria, calculista, sabe? Nossa, puseram mais 2 filhos no mundo, além do filho que eles têm. Que isso, cara. Aí eu fico me perguntando, quem é o cara que casa com a mulher dessa, parceira? Deus me livre. O cara dorme. Como que dorme? Deus. Vamos partir para outra? Vamos partir para outra. Deus me livre, cara. Que coisa. Perguntas? Perguntas.